Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela página da Catedral no Facebook. Rezamos esta Santa Missa pedindo por um mês de falecimento do Sr. Francelino Siqueira Nobre, um ano de falecimento de Shio Watanabe, também um ano de falecimento de Ângelo Norato de Matos, também pelo Sr. Adelino, sepultado no dia de hoje. Rezamos por todos aqueles que se recomendaram as nossas orações, por todas as intenções deixadas no escritório e nas redes sociais. Rezamos pela intenção que cada um traz consigo nesta tarde. Iniciemos a nossa Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, queremos celebrar esta Eucaristia agradecendo a presença de Deus no meio de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, que é nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no Espírito que Jesus soprou no mesmo dia da ressurreição sobre a Igreja. E queremos reconhecer os nossos pecados e invocar com muito amor e com muita confiança a misericórdia do nosso Pai. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade, fazei que participem eternamente da graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Felipe desceu uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia.
E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos com a leitura dos Atos dos Apóstolos. Alguns detalhes vão chamando a nossa atenção. Diz que naquele período, se lembrarmos a leitura de ontem, São Lucas nos narrava a morte de Estevão, o assassinato, aliás, de Estevão. E agora diz que depois disso, uma grande perseguição se instaurou em Jerusalém. Todos se dispersaram, ficaram apenas alguns. Mas no meio das adversidades, torna-se também espaço para anúncio do Evangelho. A perseguição que se impõe agora aos seguidores de Cristo não faz com que o Evangelho seja silenciado. Muito pelo contrário, eles vão de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de casa em casa, dando testemunho do porquê são perseguidos. Diante da perseguição, diante da imposição de silenciar a voz, eles gritam e anunciam agora com mais fervor. A perseguição se torna agora causa, motivo para a expansão da igreja. Queridos, isso todo o tempo da igreja. Sempre que surgem perseguições ou qualquer adversidade cai sobre a igreja, isso não faz com que apague a nossa fé. Muito pelo contrário, é um convite a testemunhar com muito mais firmeza a fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em meio a uma pandemia. É momento também de testemunhar a nossa fé. E se começarmos a olhar, vemos testemunhos belíssimos dos profissionais da saúde que agora superam nem só a dimensão de salário, mas por amor ao próximo colocam em risco a própria vida. Esse amor pelo outro é sinal do amor que Cristo pede por cada um de nós.
as mais variadas formas de ações solidárias, de prática da caridade que vão surgindo, de pessoas que agora se dispõem a socorrer quem necessita. A própria dimensão da vida de oração, redescobrindo nossos lares, como também igreja. Quantas pessoas nesse período têm parado para rezar em casa, coisa que há muito tempo não faziam? Quantas famílias têm se reunido em casa para assistir a Santa Missa, para rezar o Santo Terço, para meditar a Sagrada Escritura? É momento também que a gente vai redescobrindo a beleza da nossa fé e redescobrindo modos diversos de viver a nossa fé. E às vezes não são modos inéditos, são coisas que lá atrás já se faziam e foram se deixando. Nós padres temos que aprender a nos virar com a tecnologia, usando celulares e outros meios para poder fazer com que a palavra de Deus chegue aos vossos lares. Entender que a celebração não depende do número do público, mas sempre uma disposição nossa diante de Deus em favor do povo. Tem sido redescoberto e meditado muitas outras coisas que talvez no dia a dia tenhamos deixado de lado. A palavra continua, o Espírito Santo continua a nos guiar. Depois, olhando para a comunidade dos Atos dos Apóstolos, percebemos que não é uma comunidade que vive unicamente do pão. É bem verdade que diz que se reuniam nas casas para partir também o pão, mas vemos que é uma comunidade que vive de modo muito particular pela palavra e pelo Espírito. A palavra de Deus aqui agora é anunciada de um modo mais perfeito. A leitura de hoje diz que Filipe foi para Samaria e ali anunciava, proclamava a palavra do Senhor. E ontem já falava de Estevão, que anunciava a palavra repleto do Espírito Santo. Vemos agora que a palavra e o Espírito é que orientam a vida do discípulo. Talvez seja um momento para nós também darmos mais atenção para a palavra do Senhor, aprender a meditar nela, encontrar gosto nessa palavra e agora deixar que o Espírito Santo vá nos orientando como interpretá-la. O Espírito Santo que inspirou os escritores sagrados, inspire também agora o nosso coração para que possamos entender e nos alimentar da palavra de Deus. No Evangelho, Jesus continua o seu discurso sobre o pão do céu, mas ele diz algo curioso. Ele diz que ele, próprio Cristo, é aquele que desceu do céu para dar vida ao povo. Queridos, é bem verdade, quando lemos o capítulo 6 de São João, é quase automático a nossa cabeça voltar-se para a Eucaristia, porque ele fala de pão, de pão, de pão, mas ele associa o mistério do seu corpo, do seu sangue, ao maná que é dado lá no deserto. Só que ele vai um pouquinho além. Se olharmos lá para a história de Moisés, Moisés deu ao povo duas coisas: o maná e a lei de Deus, ambas descidas do céu. O maná, aquele pão descido do céu, que todos os dias o povo tinha que ir lá recolher, e a lei de Deus, as tábuas da lei escritas pela própria mão de Deus, também vindas do céu. O maná, tempo depois, deixou de ser necessário. Quando o povo chegou então à terra, quando o povo se fixou numa terra, já não era mais necessário o maná, mas a lei de Deus continuou necessária. E foi essa lei que orientou a vida de Israel por todo o tempo, até que chega-se em Jesus. Se lá atrás Moisés tinha e ofertava ao povo as próprias palavras de Deus, em Jesus Cristo nós temos a palavra encarnada. E agora entendemos que muito mais do que nós entrarmos em comunhão com Cristo, mais do que nós entrarmos em comunhão com Deus, é Deus que quis entrar em comunhão conosco. Lá atrás entrou em comunhão quando deu suas palavras através de Moisés. Agora entra em comunhão quando a própria palavra de Deus, quando o próprio verbo divino se encarna, assume a nossa carne. Podemos dizer, estamos em comunhão com Ele, em uma comunhão que é eterna, porque em primeiro lugar Ele se antecipou, Ele desceu do céu e entrou em comunhão conosco. Mas ao fazer o paralelo com o pão, uma outra realidade nos chama a atenção. Para que se exista o pão, o trigo tem que ser triturado. Se não triturar o trigo, não fazer do trigo virar farinha, virar pó, não se tem pão. Podemos dizer que agora aquela palavra que assume a nossa humanidade
para poder ofertar o verdadeiro pão, tem que passar pelo mistério da cruz. Ao contemplar o mistério da cruz de Cristo, nós vemos Deus entrando em comunhão agora com nossa fraqueza. Deus comungando, digamos, da nossa morte. Deus comungando das nossas dores e sofrimentos. Queridos, isso é causa de esperança para nós. Aquele Deus que comungou da nossa morte oferece agora a sua vida eterna a cada um de nós. Essa é a grande alegria do encontro com o ressuscitado. É entender que a morte já não tem mais poder. É escutar aquilo que São Paulo vai dizer de modo tão bonito, não? Ele questiona, ele interroga a morte perguntando: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? A morte foi vencida, foi absolvida pelo mistério de Cristo na cruz. Queridos, rezemos. Esse Deus que se encarnou, que deixou os céus e desceu, que fez comunhão com a gente e nos chama a estar em comunhão com Ele, estar conosco todos os dias, através do pão da Eucaristia, bem verdade, mas também através da sua palavra, palavras de vida eterna, através também do Espírito Santo que Ele concede a cada um de nós e que age em nossas vidas sempre que abramos o coração. Não é hora de ficarmos simplesmente tristes, chorando, dizendo: não temos um pão. Temos ainda a palavra, e a palavra também é alimento, a palavra também é pão. Quando a gente olha lá no livro dos Provérbios, diz de um modo bonito que a sabedoria fez um banquete, distribuiu o seu pão a cada um de nós. O povo entendia a sabedoria, digamos, como Deus, como um tributo divino, e a lei como esse pão que a sabedoria divina ofertava a cada um de nós. Temos ainda o pão da palavra, e temos ainda o Espírito Santo que ilumina nossa mente e inteligência para entendermos essa palavra. Queridos, não resistamos ao Espírito Santo. Não fixemos nosso olhar simplesmente na situação de morte que encontramos, mas escutemos as palavras do Cristo no Evangelho de hoje. Todo aquele que nele crer tem a vida. Sigamos firmes, com a certeza de que com Deus a vida não morre jamais. Assim seja. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Immolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luís e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Francelino Siqueira, Stio Watanabe, Ângelo Honorato, Senhor Adelino, sepultado hoje, e todas as vítimas desta pandemia, e todos os nossos irmãos e irmãs falecidos que recomendamos a vossa misericórdia. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, São Joaquim, a Senhora Santana, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com Jesus queremos falar com o nosso Pai para dizer-lhe o que o nosso Mestre nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o ressuscitado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ouviu Deus as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos falar também com a nossa mãe. Ela nos proteja e nos conduza na estrada da esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. agradecendo a reflexão feita por Padre Lauro, agradecendo Vitor por ter dado uma certa vivacidade com a música, agradecendo a todos vocês que acreditam na ação do Espírito Santo, que celebrando aqui na Catedral a Eucaristia, ela chega nas vossas casas, no vosso coração. Desejando a todos uma feliz noite, queremos dizer a Deus o nosso obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Ele é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.